Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou passando hoje para falar um pouquinho com vocês a respeito de uma coisa que se chama procedimento padrão. Eu vou dar um exemplo de uma situação que eu passei ontem com uma cliente e vocês vão entender facilmente do que eu estou falando. Ontem uma cliente ela me ligou com extrema urgência e disse que a máquina de costura dela tinha quebrado, no caso era uma reta industrial, né? E que ela precisava de mim com urgência. Eu, como a maioria dos técnicos, estava lotado de serviço, né? E falei para ela que não poderia atender. Ela falou, não, mas eu preciso de você com urgência, por favor, quebra um galho. Tá bom. Liguei para uma cliente, né, que eu sabia que não estava com tanta urgência, perguntei se eu poderia atendê-la no dia seguinte. Ela disse que tudo bem. Peguei meu carro, fui até essa cliente, demorei mais ou menos uns 40 minutos para chegar até lá. Cheguei lá, fui ver a máquina e adivinha o que era? Agulha virada ao contrário, tá? Ou seja, eu fui nessa cliente por consideração, uma cliente antiga, né? Não foi perto, eu gastei tempo, gastei gasolina e cheguei lá, era uma agulha virada ao contrário. Eu peguei a agulha e virei para o lado normal e a máquina voltou a funcionar normalmente, né? A costureira ficou até um pouco constrangida, né? Pelo fato de ter sido só uma agulha. Ela viu, né? Eu fiz na frente dela a mudança e ela viu que a máquina já voltou a funcionar, tá? Assim, como era uma cliente antiga, né? Era um cliente aqui da loja tal, eu não cobrei. Eu fui lá, falei para ela que não era nada, né? E não cobrei. Mas isso poderia ter sido evitado, tá? Poderia ter sido cobrado, né? Dependendo do mecânico, ele poderia ter cobrado, virado a agulha, fingido que era um problema e cobrado e deixado a máquina funcionar, tá? Então, assim, isso poderia ser evitado como? Na minha opinião, toda costureira deveria ter um procedimento padrão antes de chamar o técnico. Se sua máquina deu problema, você não precisa chamar o técnico ou não deve chamar o técnico antes de fazer os procedimentos padrões, que seria o que? Você precisa conferir se a linha que está vindo do porta-cone não está enroscando no porta-cone. Isso pode fazer com que ocorram quebras de linha na sua máquina, tá? Também você deve verificar se a linha não está passada de forma incorreta. Às vezes, não é que você não sabe passar linha, às vezes você foi passar, por exemplo, ali no tensor e a linha não entrou e você não viu, né? Logo, essa linha ficou do lado de fora, tá? E não entrou dentro do tensor e não está amarrando ponto. Isso iria ocorrer, por exemplo, na sua costura, problemas com linha solta, aqueles bolos de linha, entendeu? Terceiro, depois de verificar se a sua linha está passada correta, você deveria ver se a agulha está boa, tá? Às vezes a agulha entortou, às vezes a agulha está com rebarba na pontinha, então você deve passar a unha nos 4 cantos da ponta da agulha, certo? E você também deve verificar se a cava está para o lado correto. Às vezes até está para o lado correto, mas não 100%. Às vezes a cava é para lá, entendeu? E você colocou um pouquinho inclinado para cá, né? Tipo na diagonal. Então, um pequeno ajustezinho ali da direção da cava já resolveria seu problema. Podem ocorrer falhas de ponto devido à cava da agulha estar para o lado incorreto ou colocada numa direção que não esteja 100% de acordo, tá bom? Então assim, faça o procedimento padrão. Verifique embaixo, lá na sua caixa de bobina, se a sua bobina está boa. Às vezes a bobina está ruim, está enroscando na hora de rodar e aí quebra a linha de baixo. Já iria ocorrer quebras de linha, né, na hora que você estivesse costurando, certo? E você também pode colocar a bobina, né? E você deve verificar se a linha foi passada corretamente ali naquela molinha. Você tem que ter certeza de que entrou, porque às vezes você coloca a sua bobina, passa na molinha, mas ela não entra 100%. Quando você vai costurar,
ela volta e sai e a linha de baixo fica solta, não amarrando assim o ponto de cima, entendeu? Então assim, tudo isso que eu falei aqui são coisas que você como costureira pode fazer antes de chamar o técnico. Na maioria das vezes eu garanto para você que vai ser um desses problemas e você vai economizar o seu suado dinheiro, certo? Nós como técnicos, a gente não quer ganhar o seu dinheiro de forma fácil, a gente quer ajudar, pelo menos eu fico triste quando alguém me chama e não é nada, né? Em alguns casos cobro uma taxa de visita, quando é longe, quando eu gasto muita gasolina. Em outros casos eu não cobro nada, se isso acontecer, mas quando cobro fico triste, porque aquela pessoa gastou dinheiro à toa, né? Então assim, faça o procedimento padrão e eu garanto que você vai economizar o seu dinheiro muitas e muitas vezes nos próximos meses, ok? Então é isso, pessoal. Era essa experiência que eu queria passar para vocês. Eu tenho certeza que se você fizer o que eu falei nesse vídeo, vai te ajudar bastante, vai te ajudar a economizar dinheiro e que quando você chamar o técnico das próximas vezes, realmente vai ser um problema, né? Chame sim o seu técnico quando você precisar, mas garanta que realmente é um problema da sua máquina, tá bom? E não uma besteirinha ali que você às vezes deixou de verificar e gastou seu dinheiro à toa. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado com essa informação. Desejo a vocês um grande abraço. Até a próxima.